Mas vamos lá, primeira matéria de hoje, em texto sobre reforma judicial em Israel, New York Times. New York Times cita Alejandro de Moraes. A Suprema Corte israelense pode ter poderes reduzidos, meus amigos. Olha só que coisa maravilhosa. Existe uma reforma do Poder Judiciário de Israel, cujo propósito é reduzir os poderes da Suprema Corte. Ela foi aprovada na semana passada e o New York Times citou Alexandre de Moraes. Embora, ano passado, lembra disso? Houve um destaque desse jornal falando que o Alexandre de Moraes mandou censurar postagens em redes sociais, né, que isso daí é problemático, etc. Você tem o texto da jornalista Emily Bazelon, falando que muito em jogo em Israel para a Suprema Corte, o jogo da democracia. E ela questiona a posição anunciada pela Suprema Corte de Israel, falando que vai analisar recursos contra essa decisão do parlamento de reformar o judiciário. E ela cita países onde a atuação do judiciário foi questionada, como o Brasil. E ela afirma que o judiciário brasileiro no governo de Jair Bolsonaro estava sob ameaça, embora nunca tenha havido risco real de os juízes serem impedidos de trabalhar. O texto também afirma que o Bolsonaro, meus queridos, foi atrás do Supremo Tribunal Federal, mas não especifica como ele fez isso. Sem explicar a situação brasileira, obviamente, porque não interessa a ninguém, ela elogia Alejandro, ao afirmar que na campanha para a eleição de 2022 o ministro também era responsável pelas eleições, ordenou a remoção de milhares de postagens em redes sociais para impedir a disseminação de fake news, informações falsas, e tomou medidas extraordinárias para impedir o ataque antidemocrático, os ataques antidemocráticos de Bolsonaro, que acabou derrotado pelos eleitores. Olha, primeiro, quando você fala que está em processo de erosão de credibilidade, o New York Times não tem mais credibilidade. Esse é o primeiro ponto. Quando as pessoas pegam artigos no New York Times, a primeira coisa que elas fazem, e isso é um sintoma, elas procuram outros jornais para verificar se estão falando da mesma coisa, porque muito provavelmente apresentarão de uma forma diferente ou trarão elementos que o New York Times pode não trazer. Isso já significa o quê? Que as pessoas já não têm mais a confiança que tinham antes do New York Times, independentemente do tempo de vida que ele tenha, do tempo de trabalho com a imprensa que o New York Times representa. Isso significa, já não tem mais credibilidade. Aí vem uma jornalista, dentre vários jornalistas, que acenam da mesma forma como você falou. Olha, não é só uma questão de guerra cultural, é curioso isso. Primeiro, existe uma articulação entre correspondentes internacionais, uma articulação entre jornalistas e uma articulação entre as agências de notícia. 90% das notícias que circulam no mundo vem de 3, 4 agências apenas. O que os jornais fazem é apenas apresentar suas interpretações daqueles fatos que são relatados por essas agências de notícia. Ali começa o primeiro ponto. Nas agências de notícia deveria haver pessoas que se preocupam mais em apresentar os fatos com honestidade intelectual do que apresentar narrativas e interpretações sobre os fatos. Eles deveriam responder o que, como, quem, quando e o porquê, deixa para os jornais. As agências de notícias deveriam se resumir a 4 perguntas. O que, quem, como, quando e onde. 5. A sexta, o porquê, deixa para os jornais. Deixa para os analistas nos outros canais de mídia, mas eles já fazem isso, porque ali é que está a origem. Aí você pega intérpretes que não são intérpretes, na realidade, são pessoas que já estão voltadas para uma determinada perspectiva, colocada pelas direções dos jornais exatamente para cumprir uma determinada agenda. A gente não pode esquecer. Eles recebem recursos, e os recursos vêm de pessoas que estão dizendo, eu pago para você falar tal coisa, ou apresentar um determinado viés. E assim vai se compondo. Aí nós temos um conjunto bem amplo de elementos em que você tem faculdades que realmente é uma raridade. Hoje quando eu estava vindo para cá, eu peguei um trânsito terrível, mas eu estava conversando com o senhor, ele me perguntou o que eu fazia, eu disse, sou professor, mas ultimamente professor tem sido sinônimo de cara que arranjou um emprego para não fazer nada, para estar fazendo besteira em sala de aula. Não é o meu caso. Por quê? Porque eu consegui, sendo professor, estar à direita. Isso é uma raridade, talvez seja o maior título que eu tenho na minha vida. Eu consegui ser professor aqui no Brasil sem ser da esquerda, ainda mais dessa esquerda que fica pregando a morte dos adversários.
Ou seja, eu consegui ser de direita, por quê? Porque eu olho os fatos, eu não vejo as interpretações antes e fico fazendo meta-teoria, ou seja, teoria sobre a teoria e não sobre a realidade. Aí voltando, nós já temos as universidades, formam quadros voltados para a militância política e não para desenvolver metodologia, ciência, interpretação de fatos, análise de conjuntura, o que quer que seja. As universidades formam quadros de militantes. Aí saem esses militantes. Aí tem um conjunto de elementos que estão dentro de uma estratégia geral. Queres ver um exemplo? Uma crítica que eu fiz à sua excelência, professor, o presidente Bolsonaro, naquela reunião dos embaixadores? Qual foi a crítica? Eu fiz duas, na realidade. Primeiro, foi uma reação. Ele deve ser proativo, não reativo. Toda vez que ele é reativo, ele mostra que ele está recebendo a pancada e sentiu o efeito. Ele estava sendo reativo à reunião anterior que foi feita no TSE com os embaixadores. Esse foi o primeiro problema. Segundo, quando ele foi e chamou os embaixadores, ou os cônsules, ou os representantes, ele esqueceu que quando vem uma autoridade estrangeira para cá, ele precisa de indivíduos que lhes dão assessoria e lhes dão um quadro técnico interno na embaixada para falar o que é o Brasil. Onde que eles vão? Eles vão nas universidades. E pegam indivíduos das universidades. O que acontece? Esses indivíduos já vão lá e ficam passando para as autoridades estrangeiras a visão que interessa de uma determinada militância ou segmento popular. Ou segmento político, desculpa. É isso que eles fazem. Aí qual foi a crítica que vai acontecer? Ele vai chegar lá, vai a metade. Olha que coisa curiosa. Não vai a mesma coisa. Os que vão lá já brifaram as autoridades, dizendo não ouça nada. Faça de conta, só para esse protocolo. Voltemos. Estão todos articulados dentro de uma estratégia geral. Isso significa que nós vivemos uma guerra cultural? Sim, nós vivemos uma guerra cultural. Mas ela já está ampliada por qual razão? Porque a esquerda soube tratar muito bem como fazer essa articulação estratégica. Veja, quando você pega um correspondente internacional que está aqui, ele não está entendendo quase nada do que ocorre. Se você tiver há 10, 15 anos. Aí o que ele faz? Chega para um cara e diz assim, pô, o que está acontecendo aí? Ele vai primeiro nos grandes jornais, vai Estadão, vai Folha, vai no Globo, e ele pergunta, e quem são os caras que vão brifá-lo? Os caras brifam exatamente com essa perspectiva. O Bolsonaro não presta, o Bolsonaro é nazista, existe uma extrema-direita, ele é genocida. Aí o cara diz, mas por que ele é genocida? Aí os caras colocam a metade dos fatos para que ele se incorpore. Ele passa isso para o exterior, e o exterior inteiro lê o Brasil da perspectiva desses caras. E nós isso temos que reverter isso.